né? Então, a gente está aqui para falar mais um aprendizado dentro da yoga, que é o Satya, né? Que é o terceiro princípio para viver uma vida mais autêntica e transcender, né? E às vezes a gente não tem alguns conceitos bem definidos e a gente acaba se misturando com os conceitos do outro e deixando, muitas das vezes, a nossa verdade. Então, hoje eu vou falar aqui de 8 princípios para a gente seguir mais a nossa verdade interior, aquilo que é importante para nós, né? Então, muitas das vezes, a Satya tem a ver com a verdade, né? A nossa verdade. E é uma verdade que não ofende o outro. E tem o princípio da honestidade, né? E a gente entender que a honestidade, ela melhora e fortalece os nossos relacionamentos. Quando nós conseguimos ser honestos, quanto mais honestidade, mais fortalece, mais nós nos tornamos confiáveis. E é bom pensar aí, por exemplo, numa pessoa, né, que você sente essa verdade, essa honestidade, e como que ela passa a ser confiável, né? Até para você se abrir, estar perto, né? As pessoas mais honestas, né, mais verdadeiras, elas são atraentes, né? A gente quer ficar perto. Faz sentido? Traz credibilidade, né? E também traz paz de espírito, né? O Satya, ele relembra os outros fundamentos, que é o quê? O não violência, né? Tirar a violência interna nossa, né? Que a gente abordou no primeiro dia, e também asteia, que é não roubar, né? Não roubar o tempo do outro, as oportunidades do outro, tanto também o tempo do outro, objetos do outro. Né? Então, quem não viu, né, esses outros princípios, recomendo voltar lá nos vídeos anteriores, né? Ir em tal ou qual lugar. Então, é essa verdade que a gente procura na intenção. Qual que é a minha intenção? Então, o Satya significa agir com sinceridade. Em nossa vida prática, muitas vezes nós confundimos uma postura sincera com atitudes grosseiras, né? Com o uso de palavras indelicadas, ofensivas. É aquela sinceridade, né, que é um sincericídio. É um extremo da sinceridade. Pode ser que, às vezes, em determinada situação, a gente até já usou isso e viu que não é por aí. Porque quando a gente tem aí o desafio, né, um grande desafio de nós, seres humanos como um todo, nas nossas relações, é a comunicação. Então, tem aquela pessoa que ela é uma comunicadora passiva, né? E ela tende a ir acumulando a sua própria posição, né? Ela não se posiciona, ela não se expressa e ela vai concordando com tudo. Só que quando ela percebe que isso está sendo ruim para ela, ela vai para a comunicação mais agressiva, aquela pessoa passiva-agressiva, que às vezes ela até fala, eu vou fazer isso, mas ela não faz, né? Ela fala que vai fazer e não faz, e isso prejudica muitas relações. Deixa eu só ver aqui se eu consigo entrar aqui. E tem a pessoa que já é uma comunicação já mais agressiva, né? De um modo geral, é aquela pessoa que já diz não para tudo. Né? Então, tem esses extremos, né? Esses 3 tipos de comunicação. Então, o Satya significa agir com sinceridade
Só voltar isso, agora ver. Isso. Satya quer dizer agir com sinceridade sem ser grosseiro e sem ser ofensivo ou indelicado, tá? Então, o Satya, né, que é esse princípio da yoga, né, ele fala de levar em consideração não apenas o ato de falar, mas também a maneira de falar, o momento de falar, a forma de falar, para não machucar as pessoas. E muitas das vezes, esse princípio, Satya, ele vai ficar em detrimento se você perceber que você que vai agir com violência. Se você está indo de uma forma até o outro que é agressiva. Então, é preferível, vou dar um exemplo, muito falado dentro do yoga, que é quando o quê? Você tem uma notícia por telefone que tal pessoa está passando mal ou morreu, e você está ali à mesa com a sua mãe. Então, como que a sua mãe vai receber essa notícia, né, de uma pessoa que morreu? Né? Então, você recebe a ligação, sua mãe fala assim, o que foi? Quem que está aí no telefone? Eu falei assim, não, nada não, mãe. Né? Continua almoçando aí. E eu vou encontrar uma forma de dizer essa verdade para ela. Então, a verdade, ela passa por essa peneira de não ser violenta. Né? Ou, por exemplo, um ladrão. Né? Chega um ladrão, né, e ele quer o seu dinheiro. Né? Então, você vai, ele chega, te aborda ali, né, e você vai falar logo, meu dinheiro está aqui, né, tem joias ali. Não, você fala assim, não tenho dinheiro aqui. É uma forma também de você se proteger. Né? Não dar tudo ali, né? Então, a verdade, ela também, ela tem critérios, né? As relações honestas, para quem chegou, né, agora aqui, a honestidade, ela ajuda nas relações, tá? Ela nos aproxima das pessoas. Quando são pessoas honestas, a gente tende a se aproximar. É um imã. E é muito gostoso. Tá? E aí a gente está falando aqui sobre isso. Então, não machucar as pessoas com a verdade também é uma forma de respeitar esses princípios do yoga. Tá? Então, em momentos que você tem que escolher entre a franqueza e magoar alguém, evite o sofrimento desnecessário. Né? Devemos optar pela prática do ahimsa, que é a não violência dentro de nós. Né? Então, agir com sinceridade não significa dizer absolutamente tudo o que se pensa, principalmente de maneira agressiva. Mas expressar a verdade dentro de um contexto que leve em consideração os sentimentos do outro, sem desrespeitar, enganar ou iludir. Porque a verdade, né, parte do princípio que o quê? Não existe uma verdade absoluta, percebe? A verdade dizem que é um espelho, né, que ao vir, né, caiu ali no chão, se desmancha em pedaços, né? Então, cada um ficou ali com um pedaço da verdade. Então, existe a verdade que é minha, a verdade que é do outro. E eu posso expor a minha verdade. E eu sempre devo expor a minha verdade, tá? Porque à medida que eu exponho a minha verdade e com humildade para receber qual que é a verdade do outro, as relações tendem a se aprofundar. Vou dar um exemplo, né? Uma questão, por exemplo, com a bebida. Né? Às vezes eu me incomodo com a bebida ali, o ambiente de bebida, né? ou pessoas que estão ali alcoolizadas, e eu posso falar, olha, eu vim de uma família que não tinha bebida.
eu cresci com o conceito de que a bebida não é boa, que é ruim. Então, isso para mim é muito ofensivo, né? E aí, quando eu falo, né, de onde eu vim, como eu fui criado, né, e como que aquilo é agressivo, como que aquilo fere, né, a minha verdade, os meus conceitos, eu também dou oportunidade para o outro se expor. O outro pode falar assim, é assim, você veio de uma família assim? Na minha família foi diferente. Eu convivi muito com álcool, né? Eu cresci no meio de festas, de bebida e tal. Então, você se torna vulnerável, né? Quando você expõe ali, você também pode ouvir aquilo do outro, né? As relações se aprofundam nessa vulnerabilidade. Minha mãe tá me ligando aqui, pessoal. Daqui a pouquinho eu ligo para ela. Não vou demorar. Ela pode estar precisando. Tá? Então é isso. Como aplicar o Satya na conduta cotidiana? Nos dias de hoje, em que nós somos encorajados a tomar atitudes egoístas, competitivas, individualistas, né? E somos estimulados, né? As mentiras são estimuladas para que a gente consiga nossos objetivos, né? Ou que a gente, com a mentira, a gente diminua também os conflitos, né? E torne a vida mais fácil, né? E aí a gente passa por cima de nós mesmos, né? Porque eu concordar ou falar com algo que para mim não é verdadeiro, eu estou passando por cima de mim. Na verdade, o ato de mentir ou o hábito de mentir gera mais transtornos, né? Causa mais sofrimento, né? Então, nós falamos aqui no início de um tipo de comunicação que é a comunicação passiva-agressiva. É aquela pessoa que, por exemplo, ela concorda com você, ela fala que vai fazer tal ou qual coisa, mas ela não tem intenção de fazer. É um passivo-agressivo, sabe? E aí tem crenças por trás disso que a gente precisa de aprofundar. E aí só piora a situação, porque você passa a não confiar, né, naquela pessoa mais. Você sente que você não pode, né? Como que você vai confiar, né? Ou que aquela pessoa vai te proteger, ou que vai realmente fazer algo se ela fala e faz diferente, né? Então causa sofrimento, né, em quem é iludido, rouba a paz de espírito de quem mente, né? E a mentira, ela tem uma faceta dela também, quando a gente não consegue dizer a verdade, é como que se criasse, eu tô com um caderno aqui, vocês vão ver aqui, aqui sou eu, aqui é o outro, né? Aqui é o outro, ó. Eu tô em duas câmeras aqui no YouTube e no Instagram. Então aqui é o outro, aqui é o eu. A mentira, ela cria essa parede entre as duas pessoas, né? Quando eu não consigo ser totalmente verdadeiro, né? Cria uma divisão que não há como transpor. Olha que coisa louca. É como que se você estivesse sempre ali querendo proteger aquilo, né, que você lá atrás falou. Às vezes é uma coisa pequena, simples, mas você se torna escravo de manter aquela mentira, né? E você sente que o tempo todo, né, você está passível ali de ser descoberto, né? Então, e gera constrangimento, né? Também quando isso acontece. Então, a importância da gente ser verdadeiro nas nossas relações. Então, nós trouxemos algumas dicas que é do site. Deixa eu pegar o site aqui. Qual que é o site? A Flor do Yoga, tá? Essas são dicas que estão lá. Minha mãe tentando me ligar aqui. Vamos lá para as 8 dicas. Não deixe boatos serem propagados, tá? Segundo o código de ética do yoga, ouvir boatos e deixar que sejam divulgados é tão grave
quanto passá-los adiante. Então, quando você ouve uma mentira, injustiça ou distorção da verdade, não se omita, se posicione. Eu achei bonito, assim, uma vez eu estava fazendo um curso e era um salão de beleza, eu estava fazendo um curso de depilação. E a gente estava ali, tinha uma mulher muito, assim, que chamava muita atenção, conversando, estava ali de pé, falando, e de repente uma outra pessoa falou mal de uma terceira pessoa. E eu achei bonito, ela virou e falou assim, olha, nós estamos conversando aqui, mas falar mal dessa pessoa, não, tá? Essa pessoa é uma pessoa cara para mim, eu gosto dessa pessoa e eu não vou admitir. Eu achei bonito aquilo, sabe? Às vezes a gente se omite, né? E permite que alguém diminua, né? Ou fale mal de alguém que a gente gosta, ou mesmo que a gente não tenha relação com aquela pessoa, mas a gente coaduna ali com aquele fato, né? Permite aquilo e não se posiciona, né? Então, que a gente possa aí perceber isso, pensar sobre isso. Segundo ponto, seja fiel aos seus princípios, né? Observe a maneira como você atua em público ou dentro de grupos. Cuide para se manter fiel aos seus princípios e não se deixar levar pelas ideias, os gostos de outras pessoas. Seja você, tá? Outro princípio. Na verdade, são 7 princípios, tá, pessoal? O terceiro princípio, não engane a si mesmos, a si mesmo. Um dos mais importantes na prática do Satya, né, da verdade, é não se autoiludir. Atitudes baseadas no medo, na ignorância, na recusa de aceitar as pessoas e as coisas como elas são, afastam-nos da autenticidade e nos levam a cometer microagressões. Vou repetir. Um dos passos mais importantes do Satya é não se autoiludir. Atitudes baseadas no medo, na ignorância e na recusa em aceitar as pessoas e coisas como elas são, né? Querer mudar as pessoas, achar que elas vão mudar, né? Porque você quer, né? Isso leva a microagressões, né? É o que a gente viu no primeiro conteúdo, né? Como que às vezes a gente é agressivo no olhar, né? No tom de voz, né? ou na imposição. Outro princípio, espere ser questionado. Em determinados contextos é recomendável esperar ser questionado. O que você pensa sobre isso? Eu falo por mim, né? E muitas das vezes, antes da pessoa me perguntar, eu me posiciono, né? E às vezes essa posição, né, de você se posicionar, né, esse final de semana mesmo, né, a gente estava num sítio e aí a gente estava falando sobre essa coisa de ir para uma festa e pedir salgadinho, né, para levar para fulano de tal, para ciclano, né? Fulano ficou em casa, você me dá um pedaço de bolo para levar? Aí surgiu uma questão lá de tipo assim, se você já está na festa, para que você vai levar para o outro, né? E aí e aí eu me peguei nisso aqui, né? Porque eu acabo que eu me posicionei e eu senti uma certa agressão verbal, não foi intencional, né? Mas nesse posicionamento, né? De uma outra pessoa, né? Tipo assim, a pessoa falou assim, mas se você já está numa festa, para que você vai levar mais, né? Então a gente acaba sendo agressivo quando a gente não é chamado, né, a nos posicionarmos em determinado ponto de vista, né, em relação a algo. Né? Às vezes a gente precisa de ouvir. Né? É diferente daquele ponto anterior, né, que a gente comentou aqui, de não deixar boato ser propagado, né, e pessoas falarem mal, né, de outras, né, que não estão ali presentes. É diferente. Né? Esse caso aqui é de opinião, né, opinião de algo que pode ferir, né, alguém. Né?
Às vezes é uma agressão ali camuflada, né? Às vezes os nossos posicionamentos. Então, vou repetir, ó. Espere ser questionado. Em determinados contextos, é recomendável esperar ser questionado antes de dizer o que você pensa. Nem sempre as pessoas estão abertas a ouvir as opiniões, especialmente se elas forem contrárias. Expressar sem solicitação pode também ser uma forma de agressão. A sexta sugestão para a gente levar em conta esse princípio. Evite a falsidade. Portar-se de maneira honesta significa alinhar pensamentos, palavras e atitudes. Busque dizer o que você pensa de maneira sensível e gentil, cuidando para expressar a verdade de uma maneira que beneficie o outro, em vez de causar sofrimento. E é tão gostoso isso, né? Às vezes a pessoa fala, né, se expressa e você sai dali daquela conversa com esperança. Né? Esperança de que vai ser melhor, esperança que vai dar certo. Conforme o que você sente. Né? Eu tenho uma amiga, né, que ela pedia para entrar dentro da gente e ver o que a gente estava sentindo, sabe? E aí ela falava com tanta propriedade e eu virava para ela e falava assim, mas como assim que você sabe disso? Aí ela falou assim, eu peço para entrar dentro de você, para saber o que você está vivendo, o que você está sentindo. Então, ela fala a partir de quê? Né? Desse alinhamento do pensar, do sentir e do agir. Ela está alinhada, né? Ela não fala só segundo a mente dela, que ela acredita que ela, né? Ela pede para alinhar isso. Né? Esses 3 pontos que dentro da yoga a gente busca alinhar. Tá? E o 7º ponto é pratique a meditação. A meditação, além de aliviar estresse, desperta autoconhecimento. Assim, a prática meditativa, ela estimula que a gente busque honestidade. E seja para com os outros da forma que nós somos para com nós mesmos. A gente está alinhado aí. Da mesma forma que a gente se ama e a meditação promove, né, esse auto-amor. E hoje eu estava assistindo uma live também da Nanda Pérez, ela falando da importância, né, de todo dia, né, mesmo, quem não tira um tempo para si, para ler um livro, para tomar um banho, para cuidar, né, da parte espiritual, para fazer uma reflexão, uma meditação, se atropela, não consegue, não dá conta das coisas. Não cuida de si, então não tem vitalidade, não tem energia para expandir, para ter prosperidade, para nada, né? Então é importante momentos de meditação, tá? De coisas que a gente faz primeiro para nós. Né? Embora não seja uma tarefa fácil, né? Ser quem realmente somos e agir sempre com a verdade, o esforço vale a pena. E lembre da honestidade não agressiva. Né? E reforçando, honestidade melhora e fortalece os relacionamentos, faz com que tenhamos credibilidade e nos confere paz de espírito para vivermos mais plenos e em paz. Tá? Esse é o princípio do Satya, o 3º princípio dentro do Ahimsa, né? Do Código de Ética. E aí a gente vai seguir essa semana, cada dia com um código, tá? Amanhã vai ser Brahmakyara, tá? Que é o quê? O princípio de você, abstração ou uso da energia sexual de forma a transcender, tá? Então venham conosco e esses dias online, tá? E presenciais também, conforme agendamento, né? A gente tem agendado aí as aulas presenciais e a gente busca ser específico ali na necessidade de cada um, tá bom?